Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Um dos mais fantásticos capítulos da Bíblia. Chamado por alguns autores de a mini Bíblia. É João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3. Eu quero ler com vocês os 10 primeiros versículos desse capítulo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos repetir as palavras de Jesus? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Até aí, que Deus nos abençoe diante dessa palavra. Amém? A Bíblia é um livro extraordinário. Diga: eu amo a Bíblia. Se você ama a Bíblia, você deve ler a Bíblia. Deve ler todo dia. Deve fazer uma leitura sistemática até você ler a Bíblia inteira. A Bíblia é grande, mas não é infinita. Se você lê um pouquinho por dia, um dia você acaba. Se você lê 3, 4 capítulos por dia, em um ano você acaba. A Bíblia toda é inspirada por Deus e é um livro extraordinário. Mas há alguns capítulos da Bíblia, alguns trechos que são mais especiais do que outros. E um desses trechos é João capítulo 3. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Se você não conhecia essa história, eu te apresento um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E é em João capítulo 3 que está o versículo mais famoso da Bíblia. O versículo mais decorado pelos crentes. Acho até que mais do que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está em João 3, no versículo 16. E se você sabe de cor, você pode falar junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí. Quase toda a igreja recitou. E engraçado é que a gente decorou nessa tradução. Mesmo a gente usando outras hoje, a gente continua recitando João 3,16 naquela tradução. Pouca gente sabe que esse versículo tão famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está no contexto de uma conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Não foi um texto que Jesus falou à toa. Ele estava conversando com esse homem, um fariseu muito importante no meio da religião judaica, um homem de autoridade que procurou Jesus à noite, muito provavelmente porque ele queria se esconder. Nessa época, Jesus já era famoso e já era perseguido por causa da sua fama.
Os religiosos da época já estavam procurando um jeito de matar Jesus. Cada milagre que Jesus fazia, eles procuravam um jeito de matá-lo. Por isso Nicodemos vai atrás de Jesus à noite, escondido, porque seria um escândalo um homem fariseu, mestre da lei, procurar por esse tal Jesus, que alguns diziam até que estava endemoniado. E Jesus então tem uma conversa com ele, que está narrado em João 3. Irmãos, eu disse há pouco que essa conversa de Jesus é chamada por alguns comentaristas de a mini Bíblia. Porque em João 3, conversando com Nicodemos, Jesus fala do amor de Deus, Jesus fala da missão dele como filho, Jesus fala da obra do Espírito Santo, Jesus fala da nossa condição de pecadores, Jesus fala da fé como condição para a salvação, Jesus fala sobre o reino de Deus, sobre vida eterna e sobre novo nascimento. Que conversa proveitosa foi essa? Que tempo foi esse que Jesus passou conversando com aquele homem para falar de tudo de mais importante da doutrina da salvação que eu e você precisamos saber? E eu acredito, irmãos, que depois daquela noite, Nicodemos se converteu. No final desse sermão, eu vou mostrar 2 textos bíblicos que dão todo o indício de que Nicodemos se converteu. Que aquela conversa, entrevista, foi suficiente para aquele homem nascer de novo. O meu desejo é que depois dessa noite, essa breve palavra que eu vou trazer para você, também seja suficiente para que todos aqui nasçam de novo. Amém? Nós vamos terminar o culto hoje cantando: eu nasci de novo em Deus, em Cristo, sou mais que vencedor. Quem não conhece vai aprender, quem conhece vai lembrar. E ninguém vai mentir na hora de cantar, combinado? Nós vamos cantar: eu nasci de novo, eu nasci de novo. E se você não nasceu, você vai nascer em nome de Jesus. Se você tinha dúvida, você vai ter certeza, porque a coisa mais importante dessa conversa foi Jesus dizer para aquele homem: é necessário nascer de novo. Todas as pessoas precisam nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Noutra tradução, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Diga: é necessário nascer de novo. Nicodemos conhecia Jesus. E quando ele se encontra com Jesus naquela noite, ele não faz nenhuma pergunta, ele não faz nenhum pedido, mas ele declara a fé dele. E qual era a fé de Nicodemos? A fé dele está expressa aí no versículo 2. Mestre. Ele sabia que Jesus era um mestre. Mestre, nós sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus e que ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. A fé de Nicodemos era: o Senhor é um mestre enviado por Deus. Ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se não for enviado por Deus. Foi essa palavra de Nicodemos ao se apresentar para Jesus. Jesus ouviu e Jesus sabia que essa palavra, que essa fé, que essa declaração era verdadeira, mas era insuficiente para alguém ser salvo. Para você nascer de novo, para você ser salvo, não basta você saber que Jesus é um mestre e que ele realiza grandes obras. E que ele foi enviado da parte de Deus. Isso Nicodemos já sabia. E declarou para Jesus ao se encontrar com ele. Isso é importante. Isso é verdade. Mas isso é insuficiente. Se você sair aí na rua e perguntar para as pessoas se elas creem em Jesus, eu creio que a maioria, se não todas, vão dizer creio. Se perguntarem: você acha que Jesus foi um mestre? A maioria, se não todas, dirão: eu acho.
Você acha que Jesus veio de Deus? A maioria, se não todas, vão dizer sim. Mas isso não é suficiente. Por isso, Jesus olha para Nicodemos e fala para ele assim: tá, você precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo. Todas as pessoas têm que nascer de novo. Nicodemos não entendeu. E ele fez até uma pergunta meio infantil, como uma criança. Ele era um mestre, mas eu imagino que se você disser para uma criança: você vai nascer de novo, é capaz de ela falar o que Nicodemos falou. Mas como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Você imagina uma criança dizendo isso? Eu imagino. Pois aquele mestre de Israel, ele disse exatamente isso. Como que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez na barriga da sua mãe. E aí Jesus tenta explicar. É preciso nascer 2 vezes. Eu quero que você pergunte para 2 pessoas: você já nasceu 2 vezes? Você já nasceu 2 vezes? Olha, eu quando era criança fiquei doente, quase morri. Quando eu fiquei bom, minha mãe falou assim: poxa, você nasceu de novo. Não é isso, não vale. No mundo, irmãos, tem 2 tipos de pessoas. Aqueles que nasceram uma vez e aqueles que nasceram 2 vezes. Eu pergunto para você: quantas vezes você nasceu? Você já nasceu 2 vezes? Jesus falou assim: é preciso nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E só quem nasce 2 vezes pode entrar no reino de Deus. Claro que há muitas explicações do que Jesus quis dizer com essa história de nascer da água e do Espírito. A maioria dos estudiosos dizem que ele estava se referindo ao batismo. Mas eu sou da linha mais comum, que eu acho que quando Jesus falou da nascer da água, ele estava falando do Davi, ele estava falando da Rafaela. Porque quando a gente nasce da barriga da mãe, a gente nasce da água. Todos esses bebês lindos, não dá nem para imaginar que eles estão dentro da barriga da mãe, estão dentro d'água, numa boa, felizes dentro d'água. Por isso dizem, nunca fiz essa experiência, que se você pegar um recém-nascido e jogar na água, ele nada. Eu acho meio arriscado você fazer isso, mas ele já tem jeitão de nadar. Porque ele estava na água e nasceu da carne. Ou seja, todo este auditório já nasceu uma vez da barriga da sua mãe no dia do seu aniversário. Dia 26 de fevereiro de 1900 e bolinhas, eu nasci da água, da carne, e você também. Mas Jesus disse que é preciso nascer do Espírito. Nascer de novo é uma experiência espiritual, é um milagre operado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você nasce de novo, você muda de lugar no universo. Como assim? Quando você nasce de novo, você passa a fazer parte do reino de Deus. Diga o reino de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, você não precisa abrir, e muitos irmãos aqui conhecem esse texto. No capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim: pois ele, Jesus, nos resgatou, de onde? Do império das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, a saber, o perdão dos pecados. Nascer de novo é nascer do Espírito. E nascer do Espírito é começar a fazer parte do reino de Deus. É uma experiência extraordinária, completa, radical e pessoal. Ninguém pode nascer de novo no seu lugar. Você tem que nascer de novo sozinho. É uma experiência completa, radical, transformadora. Como que acontece esse negócio?
Como que alguém pode virar outra pessoa e começar uma nova vida? Irmãos, eu não sei explicar direito como. Eu acho muito legal quando eu vou ler esses materiais dos teólogos explicando conversão. E eu me divirto lendo como que os teólogos, nas suas diferentes linhas, tentam explicar de maneira chique como que a pessoa se converte. Que primeiro ela entende, depois ela decide. Não, primeiro ela decide, aí o Espírito age na decisão, aí depois ela entende, aí o Espírito age na vontade. Eu prefiro a explicação de Jesus. Quando Nicodemos falou assim, como que pode? Jesus disse assim, olha, o vento sopra onde quer. Diga, o vento sopra onde quer. Jesus disse assim, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Sabe o que Jesus disse? O Espírito faz, e você nem sabe direito como. Como é que você se converteu? Sei lá, o Espírito fez. Tem gente que vai dizer assim, eu senti um negócio. Tem gente que vai dizer assim, ai, me deu uma vontade de chorar. Tem gente que vai dizer assim, eu nem sei direito o dia. Eu fui ouvindo, quando eu vi eu era crente. Tem gente que vai dizer assim, foi num culto que eu levantei a mão. Outro vai dizer assim, foi numa célula. Outro vai dizer, eu estava sozinho na minha casa e eu peguei a Bíblia. Eu já vi gente se converteu sozinho lendo a Bíblia na sua casa. Outro vai dizer, eu escutei um pregador no rádio, e aí quando eu ouvi aquela palavra no rádio eu entendi. Outro vai dizer, foi uma música, eu estava num carro e começou a tocar uma música falando de ser pecador e de Jesus me salvar. Quando eu vi eu estava chorando. O vento sopra como Ele quer, e assim são os nascidos de Espírito. Como foi que você nasceu de novo? É legal se você sabe o dia. Eu queria ter anotado o dia da minha conversão, mas eu não anotei, eu queria ter no calendário. Eu lembro do dia. Eu lembro de eu chorando muito, com 8 anos de idade, arrependida dos meus muitos pecados. Sei lá eu quantos muitos pecados eu tinha com 8 anos de idade, nascendo e crescendo na igreja. Mas eu abracei o pastor no altar, pastor Alexandre Malpig, que já mora na glória, e molhei a lateral do terno dele, de tanto que eu chorava de arrependimento da minha multidão de pecados. Só o Espírito faz um negócio desse. E minha mãe não tinha ido na igreja no dia, sei lá porque ela ficou em casa. Mas eu cheguei em casa, minha mãe estava dormindo. E eu fui acordá-la dizendo, mãe, sabe o que aconteceu? Hoje eu me converti. E minha mãe ficou muito feliz. E naquele domingo, eu sei que ninguém levou muito em conta. Porque quando uma criança se convertia, ninguém levava muito em conta naquela igreja. Então, se perguntasse assim, alguém entregou a vida para Jesus hoje? Eles diriam, não, só uma criança. Ninguém se converteu hoje, só uma criança. Mas eu era criança e eu me converti. E estou aqui até hoje. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Se você tem certeza que esse vento já soprou na sua vida, diga, eu nasci de novo. Se você lembra como foi, diga, eu nasci de novo. Mas se você não lembra, diga também, eu nasci de novo. E dá um aplauso ao Senhor e ao Espírito Santo de Deus, que te fez nascer de novo. Eu quero falar que tem 2 coisas, tem muitas, mas eu não posso falar de todas. 2 coisas que mudam na vida de alguém que nasce de novo. E talvez seja um teste para você nessa noite. Porque nascer de novo, irmãos, não é mudar de hábito. Tem gente que mudou os hábitos, mas não nasceu de novo. Antes domingo eu assistia Faustão, agora domingo eu venho para a igreja. Isso não é nascer de novo. Antes eu fumava, agora não fumo mais. Só isso não é nascer de novo. Nascer de novo não é mudar de opinião. Antes eu não gostava de crente, agora eu gosto. Não é simplesmente mudar de opinião. E antes eu achava que igreja era coisa de gente idiota e burra. Agora eu acho que é gente legal e inteligente. Claro que isso também acontece. A gente muda de hábito e de opinião. Mas nascer de novo é muito mais do que isso.
A primeira coisa que acontece quando alguém nasce de novo é que as regras para viver nessa terra mudam radicalmente. As regras da sua vida nesse planeta mudam radicalmente. Quem aqui mora em prédio ou em condomínio? Dá um tchauzinho para mim. Uau, quanta gente! Se você mora num prédio ou num condomínio, deve ter umas regras lá no seu condomínio. Regra para entrar, para sair, horários, dia de botar o lixo, velocidade máxima permitida. Wilbur, 30 km por hora é a velocidade máxima permitida no meu condomínio. Se você mora num prédio, deve ter até uma plaquinha lá, às vezes dentro do elevador, com as regras do condomínio. Se você estuda em qualquer escola, tem regra na escola. Uniforme, horário, quantos minutos você pode atrasar para entrar na primeira aula, na segunda aula. Ô Jesus, ajuda nossos filhos a acordarem de manhã. Tem as regras da escola. Se você está num trabalho, tem as regras no trabalho. Se você mudar de condomínio, você vai ter que seguir as regras do novo condomínio. Se você mudar de escola, as regras da nova escola. Se você mudar de trabalho, as regras do novo trabalho. Você mudou do império das trevas para o reino da luz. As regras mudaram. Quem nasceu de novo vive completamente diferente, porque agora vive as regras do reino da luz. O que é certo e o que é errado para mim e para você que já nascemos de novo, não tem a ver necessariamente com o que os nossos pais nos ensinaram. Porque tem gente aqui que o pai e a mãe ensinaram coisas erradas. Agora, o certo e o errado são definidos pelo que a palavra de Deus diz. Não tem nada a ver com politicamente correto, mas tem a ver com biblicamente correto. O que você pensa acerca disso? Bem, no reino da luz se pensa assim. Como é que você age? Bem, no reino da luz se age assim. Quem nasceu de novo muda o jeito de viver, porque as regras mudaram. E agora você se importa em viver debaixo da lei de Deus. Aquilo que não te incomodava, agora te incomoda. E aquilo que te incomodava, de repente não incomoda mais. Você agora se preocupa em obedecer as regras do reino de Deus, porque agora você mora lá. Diga, eu faço parte do reino. Quem nasceu de novo se preocupa e tem um desejo ardente. Isso é o Espírito quem faz, irmãos. É o Espírito que coloca essa preocupação e esse desejo ardente de andar direito nessa terra, de acordo com a lei de Deus. Eu acho lindo ver os novos convertidos e vê-los decidindo abandonar coisas sem a gente precisar dizer nada. Eles chegam e eles falam que não vão mais fazer isso. Eles deixam escapar palavrão e pedem desculpa. Oh, desculpa aí, foi sem querer. Por quê? Porque há uma lei do Espírito em seus corações. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo de Deus coloca a lei dele no seu coração, que é uma lei vivificante. Todo mundo que nasceu de novo é diferente. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele é diferente. Ele tem que ser diferente de quem ele era antes de se converter. Irmãos, é um engano querer fazer a igreja ser parecida com o mundo. A igreja tem que ser muito diferente. Eu me escandalizo, eu sou da antiguidade, eu me escandalizo com balada gospel, eu me escandalizo com paródia de música mundana com letra imoral, botando Jesus Cristo para virar música gospel. Eu não gosto desse negócio de tuts na igreja, de apagar as luzes, de pintar tudo de preto, de botar uns negócios com luz girando no meio, para ficar parecido e ganhar as pessoas que são do mundo. Se é para ter essas coisas, as pessoas ficam no mundo. Elas não precisam vir na igreja. No mundo já tem isso, muito melhor do que tem na igreja. Porque a gente tenta imitar, se fosse tentar imitar, ainda fica ruim. Porque a gente não sabe fazer. A pessoa tem que chegar na igreja e ver isso aqui é muito, muito, muito diferente. Porque isso aqui é reino de Deus. E Jesus disse que nós somos luz no meio das
trevas. Ah, se tem um negócio diferente, é luz e trevas. Luz e trevas. Se alguém já disse para você que você era muito esquisito, muito diferente, muito careta, muito antiquado, muito radical, muito fique feliz. Alegre-se, regozije-se, porque se você nasceu de novo, a sua lei é outra. Não importa se os deputados votarem leis que são contra os nossos princípios. A gente ora para que isso não aconteça, mas os nossos princípios não mudam. Porque os nossos princípios estão na palavra de Deus. Amém? Diga, eu nasci de novo. A minha lei é outra. Agora eu me preocupo em viver as regras do reino de Deus. Amém? Quem nasceu de novo ganha uma nova família. Claro, como os bebês que vão nascer ou estão nascendo na nossa igreja. Eles chegam e fazem a família crescer. Se hoje tem alguém aqui que não nasceu de novo ainda, e hoje você nascer, essa família vai crescer. Quem nasce de novo ganha uma nova família. Isso também acontece pelo Espírito Santo de Deus. Quem nasce de novo ganha um pai novo. Mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Quem nasce de novo ganha um pai novo. Você pode ter um aqui na terra, mas agora você tem dois. O da terra e o do céu, que verdadeiramente se torna seu pai. Quem nasce de novo ganha um irmão mais velho. Se você não tinha irmão mais velho, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Você ganha um pai, nosso Pai Celestial. Você ganha um irmão mais velho, Jesus Cristo. E você ganha uma família. É isso que o apóstolo Paulo diz na Epístola aos Efésios: vocês já não são estrangeiros. Diga, eu não sou estrangeiro. Diga, eu não sou forasteiro. Eu sou membro da família de Deus. Diga mais forte, eu sou membro da família de Deus. O apóstolo Paulo diz, vocês não são mais estrangeiros. Vocês não são forasteiros. Agora vocês são membros da família de Deus. Quem nasce de novo muda de vida. As regras mudaram, o jeito de viver mudou, a maneira de ver as coisas mudou. Quem nasce de novo ganha uma família com muitos irmãos. Você pode dizer para duas pessoas que estão perto de você: você é da minha família. Que legal poder olhar pessoas tão diferentes, com histórias diferentes, com físico diferente, com origens diferentes, com sotaques diferentes, e poder dizer: você é da minha família. Quem nasce de novo ama se relacionar com a sua família. Quem nasce de novo ama ficar com o pai. Orar é um deleite para quem nasceu de novo, porque é seu jeito de se relacionar com o pai. Ler a Bíblia é um banquete, é melhor do que uma comida boa, porque é o jeito de você ouvir a voz do pai também falando com você. Quem nasce de novo ama a igreja, que é a reunião dos crentes, dos irmãos que nasceram de novo. É muito estranho se você nasceu de novo e você não quer saber de orar, não gosta de orar, passa a semana inteira sem orar. É muito estranho se você nasceu de novo e não vem na igreja, vem esporadicamente, não gosta da igreja, não gosta dos irmãos, fala mal dos irmãos. É muito estranho se você nasceu de novo e você continua pecando e nem liga para continuar pecando e nem mudou nada na sua vida. Talvez hoje, como Nicodemos, você precise ouvir Jesus dizer para você: é necessário que você nasça de novo. O Espírito sopra onde Ele quer e Ele está soprando aqui nessa noite.
para fazer essa obra na vida de todos. Não é possível que você saiu da sua casa, veio para uma igreja como essa, ouvindo essa palavra bíblica, e você vai voltar para casa do mesmo jeito. Hoje é o dia de você poder declarar que você também nasceu de novo. Amém ou não amém? Eu creio que depois dessa conversa de Jesus, Nicodemos nasceu de novo. Só o Evangelho de João fala desse homem. Mateus, Marcos e Lucas nem citam Nicodemos. Mas João fala dele aqui e mais 2 vezes. No capítulo 7, João fala de Nicodemos. Esse capítulo 7 é muito legal. É o capítulo que conta de Jesus indo para a festa de tabernáculos. A festa que está acontecendo em Israel hoje. A festa que vamos celebrar daqui a alguns dias. Jesus já era perseguido e os judeus já queriam matá-lo. Então chegou a festa de tabernáculos e Jesus foi na festa. E começou a ensinar no templo. Se você ler o capítulo, que a gente não vai ler agora, você vai ver que tinha gente que falava bem de Jesus e tinha gente que falava super mal, dizia que Jesus era até um endemoniado. Então, a Bíblia diz que os fariseus e os chefes dos sacerdotes enviaram guardas do templo para prender Jesus. Disseram, esse louco está lá no templo falando livremente, blasfemando, dizendo que quem quiser que venha e beba da água da vida, que se você beber do seu interior fluirão rios de águas vivas. Foi a palavra de Jesus na festa. Então os fariseus reunidos chamaram os guardas e disseram, vão lá e prendam esse Jesus. Quem fazia parte desse grupo de fariseus? Nicodemos. Os guardas foram, irmãos, eu amo essa história, foram prender Jesus. No versículo 45 do capítulo 7, finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus. E eles perguntaram para os guardas, por que vocês não trouxeram Jesus? Vocês foram enviados para prender, por que vocês não trouxeram? O que os guardas disseram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Os guardas ficaram embasbacados. Você imagina o que era ouvir Jesus ensinar, irmãos? Os guardas voltaram e disseram, a gente não conseguiu prender. Ninguém fala como esse homem. Os fariseus ficam muito bravos. Vocês que também se converteram, onde já se viu, vocês vão lá para prender o homem, volta dizendo que ele fala como ninguém. Aí um dos fariseus pede a palavra para dizer, olha, na nossa lei está escrito que ninguém pode ser condenado antes de ser ouvido. Então vocês não podem condenar esse Jesus antes de ouvi-lo. E quando Nicodemos, diz a Bíblia, fala isso, eles disseram, você também é da Galileia? E então cada um foi para a sua casa. A palavra de Nicodemos de defesa para Jesus acabou com a discussão. E acabou com o desejo de prender Jesus naquele dia. O homem que tinha ido escondido à noite conversar com Jesus, agora no meio dos fariseus pede a palavra e defende Jesus publicamente. Eu acho que ele não era mais o mesmo homem daquela noite de João capítulo 3. Mas o mais legal que João faz questão de contar sobre Nicodemos, está lá no capítulo 19. Jesus morreu e foi sepultado, você sabe disso. E quando Jesus foi sepultado, a Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia foi pedir para Pilatos o corpo de Jesus para poder sepultar. Onde estavam os 12 de Jesus? Fugidos. Vazaram todos. Jesus morto na cruz, tira o corpo dele e não tinha um 12. Você reclama dos seus 12, né? Olha os de Jesus. Não tinha um 12 abençoado que foi lá nem para ver o corpo de Jesus depois dele estar morto. A Bíblia diz que um discípulo que era discípulo escondido, chamado José de Arimateia, foi pedir o corpo de Jesus.
Os 4 evangelistas contam isso, mas João diz que José de Arimateia não foi sozinho. Outra pessoa foi junto com ele. João capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Aquele, João faz questão de dizer, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos, diga 34 quilos, de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo. Agora me deu saudade desse lugar, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Nicodemos, corajosamente, foi lá junto com José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus e cuidou do corpo de Jesus, coisa que nenhum 12 dele fez. Irmãos, 34 quilos de especiarias daria para envolver uns 10 corpos, sabia? Foi um escândalo, um exagero o que ele levou. Na cultura da época, quanto mais você envolvesse um corpo em mirra, em aloe vera, significava que aquele morto era uma pessoa de valor para você. Quando Nicodemos carregou 34 quilos de especiarias para, sem medo, pedir o corpo de Jesus e sepultá-lo, é porque Jesus há muito tempo não era somente o rabi para ele. O rabi que ele conheceu lá em João capítulo 3. O mestre que vem da parte de Deus. Eu tenho certeza que isso que Nicodemos fez foi porque ele já tinha nascido de novo. E agora ele era um outro homem, com coragem para defender Jesus, com devoção e amor por Jesus, a ponto de fazer isso que ele fez junto com outro discípulo. Quando ele conversou com Jesus pela primeira vez, tudo que ele sabia é que Jesus era um mestre. Mas depois daquela conversa ele entendeu. E o Espírito que sopra de algum jeito soprou nesse fariseu religioso, cheio de convicções. E ele nasceu de novo. Há várias lendas sobre o que aconteceu com Nicodemos depois, que como não estão na Bíblia, a gente não crê, não sabe o que pode ou não ser verdade. Mas há historiadores que contam dele e da família dele, na igreja depois. Há até quem diga que foi escrito um evangelho segundo Nicodemos, que ele escreveu um livro falando de Jesus, que nenhum de nós sabe se verdadeiramente isso aconteceu, mesmo que tenha acontecido, é um livro apócrifo que não faz parte do nosso cânon. Mas ele virou figura digna de pesquisa dos historiadores, porque todo mundo crê que esse homem nasceu de novo, virou outra pessoa. As regras mudaram, agora o que era normal não é mais. Agora ele não se importava que os fariseus diziam que Jesus era um Messias falso. Agora ele tinha coragem de assumir a sua fé. E ele era devoto, fiel de Jesus Cristo de Nazaré. Não mais só um rabi, mas também o Senhor da vida dele. Você já nasceu de novo? Se você nasceu de novo, sua vida mudou. O Espírito fez um negócio doido dentro de você. E agora a sua vida mudou radicalmente, definitivamente. Se você nasceu de novo, você agora tem uma família muito maior do que a sua família biológica. Uma família espiritual a quem você ama. Um Deus que é seu Pai. E irmãos que congregam com você da mesma fé. Se você nasceu de novo, você agora tem coragem de dizer para as pessoas que você crê em Jesus.
não é mais escondido de noite, é no meio dos seus colegas de faculdade, que equivalia a Nicodemos assumir a fé dele no meio dos fariseus. É no meio dos seus colegas de trabalho, é no meio da sua família que por vezes ainda não crê. Se você nasceu de novo, você é capaz até de fazer sacrifícios por Jesus. Sacrifícios financeiros, sacrifícios de tempo, porque agora Ele é o seu Senhor. Se você nasceu de novo, você faz parte do reino e você tem a vida eterna. Dá um aplauso a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Às vezes a gente fica tentando, irmãos, consolidar uma pessoa que não nasceu de novo. Que trabalho que é querer consolidar uma pessoa que não nasceu de novo. Agora, quem nasceu de novo é natural, é espiritual. O Espírito convence do pecado, o Espírito coloca peso, o Espírito move a pessoa, o Espírito testifica que ela é filha de Deus. Meu Deus, como é fácil cuidar de uma equipe de 12 em que todos nasceram de novo. Agora, que horror que é cuidar de uma equipe de 12 cheia de gente que só nasceu da carne. Faça um favor para o seu líder, nasça de novo. Porque se você nascer de novo, você vai ser um discípulo fácil de ser cuidado, tratável, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer essa obra poderosa que líder nenhum pode fazer. Líder nenhum pode fazer o que o Espírito Santo de Deus quer e pode fazer na sua vida hoje. Hoje é dia de toda essa congregação declarar: eu nasci da carne, lá no dia tal. E eu nasci do Espírito. Agora a vida do Espírito está em mim. A lei do Espírito está em mim. Nova criatura eu sou. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém? Se você entende, fica de pé no seu lugar. Aleluia. Reencarnação não existe. É uma mentira do diabo, enganando um monte de gente, dizendo que você pode se comunicar com quem já morreu e que você pode nascer de novo, reencarnando. Se você andar direitinho, você reencarna melhor do que era antes. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Não existe outra possibilidade de você ter uma nova vida, a não ser através do novo nascimento em Cristo Jesus. Isso Ele pode te dar, mesmo você sendo velho. Eu não sei quantos anos Nicodemos tinha, mas ele fala para Jesus: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Talvez ele tenha usado esse velho, não de velho de idoso, mas de adulto, maduro. Mesmo que você seja adulto, você pode. Mesmo que você seja maduro, você pode. Mesmo que você seja velho, você pode. Mesmo que você seja antigo, é mais chique ser antigo do que ser velho, você pode. Qualquer um pode nascer de novo. Feche os seus olhinhos aí no seu lugar e pede ao Espírito Santo de Deus para soprar aqui nessa noite.